Eu queria te fazer uma pergunta mais difícil, Viaro, e aí fica à vontade para discordar de mim em gênero, número e grau, mesmo porque nós somos amigos e você sabe mais ou menos como é que eu penso. Mas o que você falou é isso. Tem a questão cultural que acho que as ideologias elas estão embrutecidas e elas menosprezam, elas acham que é uma besteira, sei lá, a lá o Olavo de Carvalho, não é uma coisa tão relevante da gente sentar e discutir. E é o que você falou, o vídeo do Felca não é surpreendente, ele retrata um problema real e criminoso que deveria ser caso de polícia, mas na era em que as pessoas fazem consulta psicológica através do chat GPT, eu acho que é urgente também, Viaro, além da dimensão criminal, um texto que eu li há bastante tempo, não me recordo qual é a autora, mas ela falava que a questão dos pedos, das pessoas que têm esse tipo de desejo por menores de idade, é um profundo problema psicológico. Você concorda, você discorda, ou você acha que é só caso de polícia? A última vez, eu quero te falar antes disso, a última vez que eu me pronunciei sobre isso, eu fui cancelado por 5, fui cancelado inclusive por uma pessoa que participava muito com a gente do debate público, fui xingado por uma outra, e não tive nem tempo de explicar o que eu estava falando. Mas aqui você vai ter o seu tempo para explicar, tá? Nem tempo para explicar o que eu estava falando. Porque eu peguei, era na discussão, foi no momento da discussão da morte do. Como é que é o nome do youtuber? Do PC Siqueira. Do PC Siqueira. Foi ali, exatamente ali. Ali eu cheguei e falei: esse abuso, esse desejo sexual por menores, isso é patológico. Isso é uma doença. Pronto, eu fui cancelado por todo mundo. E não deixaram nem eu molhar o bico, como diria o cara na escolinha do professor Raimundo. Né? Porque, na verdade, existem duas situações que estão juntas, agarradas. O desejo torpe, o impulso... Que ninguém está dizendo que não é torpe, tá? É torpe. Exatamente. O impulso por menores é uma questão patológica, é uma doença. A consumação do ato, que aí é o crime, é um dos piores crimes que existe na humanidade. Sim. E por que a gente tem que entender isso? E por que isso não é passar pano para ninguém, pelo amor de Deus? Não. Por que a gente tem que entender isso? Porque essa doença, essa patologia... Porque o caso do PC, eu não tô passando pano, tá? Se tivesse alguma prova mais contundente, que ele apodrecesse na cadeia. Mas a questão é que a polícia agiu certo, não tinha prova do crime. Por isso que ele não sofreu nada. Exatamente. Que não significa que ele não fosse doente. Não, é aí que eu quero chegar agora, tá? É aí que eu quero chegar agora. O que acontece? O que acontece é que essa patologia, ela pode ser controlada, tá? Ela nunca vai ter cura. A comprovação já está mais do que comprovada, né? Ela não vai ter cura, mas pode ser controlado. E aí tu pode ter um doente controlado que não comete o crime. Assim como tu pode ter psicopatas vivendo na sociedade controlados. Até porque a psicopatia ela possui níveis, pode estar controlado. E outra coisa que, saindo até dessa questão, o pessoal acha que psicopata é um serial killer. Não, a grande maioria dos psicopatas não mata ninguém. São pessoas apenas que não possuem afeto e de difícil convivência, mas não se tornam criminosos. Então, voltando à tua pergunta, é uma questão de doença muito forte, uma patologia muito grande, que a sociedade tem que definir o que ela faz com isso. Tem aquele filme maravilhoso, O Lenhador, eu acho que é o nome, acho que é O Lenhador, que é com o ator aquele Kevin, não é Kevin, é o ator aquele que fez Footloose, a primeira versão do Footloose. Então ele fica internado e ele sai da internação. Kevin Bacon, tá? E é o Lenhador, o filme. Então, quando ele sai da internação dele, ele ganha medidas restritivas. Ele não pode chegar a 100 metros de distância de escolas, de creches, de coletivos de adolescentes. Ele não pode chegar a lugar nenhum,
e ele tem alguém que fiscaliza ele, que vigia ele, né? E o filme é muito feliz em mostrar os dois lados, mostrar que pode ter controle, inclusive estatal, mas que não tem cura. E por que o filme mostra isso muito bem? Porque tem uma hora que tá ele e o irmão dele sentados num banco conversando, o irmão mais velho dele foi perguntando para ele como é que tinha sido, o tempo detido, e como é que ele estava se sentindo agora sendo cuidado, e ele, no meio da conversa, ele pergunta pro irmão dele sobre a sobrinha dele, ou seja, a filha do irmão dele. Ele pergunta assim, tá, mas como é que tu reage? Eu quero te dizer, como é que tu reage se tu vê a criança tinha 7 anos. Como é que tu reage quando tu vê a tua filha nua tomando banho? O irmão dele dá um soco na cara dele, o esguela ele, diz, tu é um doente, cara, mas o que é isso? Não adiantou nada. Então o filme faz o papel de mostrar isso, entende? Que não tem cura e que aquele cara estava sendo controlado porque tinha que ser controlado. A própria sobrinha, 7 anos, ele queria saber como é que era ser normal, é isso que ele queria saber. Como é que tu, meu irmão, faz para não sentir alguma coisa diante da tua filha? Ou seja, aquilo que a gente chama de monstro, que na verdade não é monstro, é um ser humano, porque as monstruosidades são cometidas por seres humanos, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo com isso. São pessoas que, se o Estado não tem condições de controlar, elas não podem viver na sociedade. Não. Eu acho que, por exemplo, o caso do PC, cara, por mais que ele talvez não tenha sido devidamente punido, e é que eu tô bem no C, porque eu não conheço por dentro a investigação policial. Eu acho que o suicídio dele foi uma perda para todos nós, cara. Não necessariamente você não precisa gostar dessa pessoa, mas é porque ele tentou tocar a vida dele depois das denúncias. Sim. Entendeu? E o fato dele ter se matado é uma derrota. É uma derrota para a sociedade, né? Para a sociedade. Para a sociedade, porque entendeu? A sociedade... Que um monte de gente, inclusive, comemorou. E assim, não é para comemorar, gente. Não é para comemorar, e a gente tem sempre que entender quantos destes convivem próximos de nós e nós não sabemos. Sim. Quantos desses estão perto de nós? Os casos de abuso ocorrem todos os dias, e os números sempre nos mostram que a grande maioria dos casos... E a gente ainda está falando de pedo. Vamos lá. Misoginia estrutural na sociedade. Quantos amigos seus vieram? Quantos amigos meus já foram abusivos com companheiras ou ex-companheiras? Não, mas pelo menos espera um pouquinho. Uma infinidade. Grandeza. Uma infinidade. Transfobia. Uma infinidade. Né? Uma infinidade. Transfobia, aliás, é quase que a regra. Sim. A deputada, não sei se você viu no Instagram dela, se a gente mostrar para algumas pessoas, elas vão xingar. A Dani Balbi estava celebrando hoje, acho que era companheiro dela ou algum conhecido dela, que é um homem trans, mas tem útero, engravidou e criou uma criança. Sim. E é um homem. Sim. É que na verdade, é muito mais fácil para aqueles que não querem não querem pesquisar, não querem estudar, querem viver a sua vida formatada. É muito mais fácil tu colocar a vida, as relações sociais, dentro daquilo que sempre esteve encaixado dentro de um padrão normal. Porque no fundo, essas pessoas, elas não são, por exemplo, eu vou dizer homofóbicas, e quando eu digo homofóbicas, eu não estou faltando com a sigla LGBT, porque eu estou pegando em relação aos homens gays, tá? Em relação aos homens, pegando um recorte em relação aos homens gays. Essas pessoas, elas não são homofóbicas desde que estes homens não se assumam, entendeu? Então, elas não se entendem homofóbicas, elas usam aquele velho chavão lá que meu pai falava nos anos 80, guarda para ti, faz no teu canto, não precisa botar na vitrine. Ou seja, os héteros podem botar na vitrine, devem, é recomendável, mas os gays não. Por quê? Porque é uma coisa que só pode existir à escondida. E aí tu acaba colocando a relação sexual não hétero na mesma proporção do adultério de um matrimônio monogâmico. Porque pode ter a tua concubina, pode ter a tua teuda e manteuda, né, que usando a expressão
característica tradicionalista, regionalista do Nordeste, sobretudo da Bahia. Teuda e manteuda significa tida e mantida. Né? Então, tu tem aquela mulher e tu mantém aquela mulher num apartamento que tu aluga, que hoje a gente chama de sigilo com local. Né? Então, tu pode ter a tua teuda e manteuda, desde que a tua esposa e a família da tua esposa não saibam. Não saibam. Então, é a mesma coisa que tu pode ser gay, mas não deixa ninguém saber. Coloca porque daí acaba tu fechando o pacote dessa forma, né? O pacote está fechado. É o homem, a mulher, os filhos, todo mundo heterossexual, todo mundo conservador, e qualquer coisa que respingar disso tá ok, desde que ninguém fique sabendo. Ou seja, todo esse preconceito não é sobre o fato em si, mas sobre a publicização do fato. O que tu não pode é trazer à tona. Se tu não trouxer à tona, tudo bem. Ninguém quer saber o que tu vai fazer, mas não deixa os outros ficarem sabendo. É uma coisa podre, abjeta, conservadora, no sentido putrefato da coisa realmente. É a sociedade que fecha as portas para toda a sua diversidade, mesmo sabendo que a sua diversidade existe. E muitas vezes existe no próprio âmago daquele que é contra. Né? Ele mesmo tem as suas questões, mas não quer publicizá-las ou não quer nem assumi-las, luta contra, e não suporta saber que alguém decidiu externar. Tem que lutar como ele luta, combater como ele combate, ser infeliz muitas vezes como ele é também, Pedro. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.